Olá pessoal, sou o técnico agrícola Vitor Hugo Baratieri, consultor de mecanização agrícola, mais conhecido por Professor Barato. A família Distribuidores Piscin, que trabalha com a distribuição de adubos, fertilizantes, corretivos e sementes, tem várias configurações. Basicamente, as configurações são sistema mecânico, semi-hidráulico e hidráulico, este com a possibilidade de agricultura de precisão. Então pessoal, convido vocês para conhecer as principais características dos equipamentos de distribuição de insumos. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, mais um vídeo para falar sobre distribuidores Piscin. E a gente deve sempre lembrar que a Piscin tem uma série de configurações nos seus equipamentos de distribuição. Mas basicamente, para a gente poder fazer uma divisão aí nesses nossos assuntos sobre entrega técnica, é interessante lembrar que a gente tem os equipamentos que tem acionamento mecânico, acionamento semi-hidráulico e os acionamentos hidráulicos. Nesse caso hoje aqui, nós vamos trabalhar com equipamento de acionamento semi-hidráulico. Cabe aqui também lembrar ao técnico de campo e aos operadores de campo da importância da revisão de pré-entrega, né, e da importância da entrega técnica. Com certeza essas duas ações elas trazem benefícios para a vida útil do equipamento e melhorias, com certeza, facilidades de operação no campo. Então pessoal, nós vamos agora então aqui falar sobre o equipamento da Piscin, um distribuidor da Piscin que tem como característica o acionamento semi-hidráulico. Então nós vamos ter aqui o aproveitamento do comando hidráulico do trator para acionar os componentes da máquina. Essa máquina que nós temos aqui então é como característica uma DH1. O que significa? É uma máquina com esteira dupla, com acionamento com um motor hidráulico. Cabe também lembrar aqui nesse momento que o técnico de campo deve convidar todas as pessoas que vão se envolver com a operação, com a gestão da máquina. Então o operador, o proprietário da propriedade rural ou o gestor que seja o gestor das máquinas na propriedade rural, é importante que a partir desse momento ele seja convidado também a participar. E uma das primeiras coisas que o técnico deve sempre lembrar e colocar aos presentes na entrega técnica é com relação ao manual de instruções. Então no manual de instruções ele vai ter informações sobre a montagem do equipamento, sobre as regulagens básicas, sobre a operação do equipamento, sobre a manutenção do equipamento e também sobre as normas de segurança para uso do equipamento. Então basicamente esses itens é importante sempre que numa entrega técnica o técnico relembre o operador. E vamos aproveitar aqui essa nossa introdução a esse trabalho de entrega técnica desse equipamento aqui semi-hidráulico. Sempre que se falar em regulagem e trabalho de um equipamento de distribuição, nós vamos lembrar que o foco sempre é o quê? Produto. Então o produto vai ser o principal elemento que vai fazer com que a gente mude as regulagens e trabalhe de formas diferentes com esse equipamento lá no campo, né, em função de algumas características. Então, por exemplo, uma delas, a fluidez. Qual é a facilidade que eu tenho com esse produto que ele possa circular por os componentes móveis da máquina, como a esteira, como os pratos de distribuição, né, as palhetas, tá? Então isso é importante que se observe. Outra questão interessante aí do produto é com relação à dureza do produto. Então a gente deve observar também que quando, por exemplo, esse produto sai da esteira e cai em cima do distribuidor, dos discos distribuidores, esse impacto pode provocar uma queda do produto. E se eu tenho uma quebra desse produto, a diminuição do grânulo desse produto, eu posso estar influenciando aí na faixa de aplicação. Então é um detalhe que tem que também lembrar, né? Outro detalhe que nós temos que lembrar é a granulometria, né? Então assim, aonde que isso influencia? Se eu tiver, por exemplo, um produto que tem uma mistura e uma composição onde eu tenho componentes maiores, grãos maiores e grãos mais finos, o que pode acontecer? Durante a operação isso pode se separar, por exemplo, dentro do depósito. E aí a minha aplicação não fica a mais correta possível. Então é interessante que se observe a fluidez, a durabilidade, né, a granulometria e a densidade do produto. Qual é a densidade desse produto? O calcário tem uma densidade, o adubo químico tem outra densidade. Isso vai influenciar muito, principalmente aonde? Na minha faixa de aplicação. Então, sempre que se falar numa regulagem de equipamento de distribuição, sempre levar em conta que esses 4 fatores podem influenciar na nossa regulagem do distribuidor. Vamos iniciar então aqui, pessoal, os assuntos referentes à entrega técnica do equipamento acionado semi-hidráulico. E no momento do acoplamento, nós já estamos aqui com a máquina então acoplada, né? Nós vamos ver que tem 2 aspectos aqui que devem ser observados. O primeiro deles, o engate na barra de tração. Então sempre é importante observar que é necessário para que eu haja um bom equilíbrio operacional entre trator e implemento trator,
que esse acoplamento seja o mais nivelado possível. Tá? Nesse tipo de equipamento nós não temos ajuste no cabeçalho do equipamento, mas a gente tem ajuste na barra de tração. Então sempre é importante o operador observar se realmente está na melhor posição para que o implemento fique o máximo nivelado possível. Outro aspecto que pode ser observado aqui, que deve ser orientado o operador de campo, é com relação ao comprimento da barra. Então essa barra pode estar um pouco mais curta, um pouco mais comprida, e tem que se analisar alguns fatos aí que podem influenciar, alguns fatores. Por exemplo, a questão do comprimento vai influenciar nas manobras. Então lá o operador vai ter que avaliar como é que é a propriedade dele, que tipo de ação ele vai fazer, se as manobras são mais curtas ou mais leves, né, mais fechadas ou mais abertas. Isso pode influenciar no comprimento da barra. Esse comprimento da barra também vai influenciar no tamanho das mangueiras do comando hidráulico. Então, feito o ajuste do comprimento da barra, ele vai ver se as mangueiras depois que estão acionando o sistema hidráulico, se elas estão também com comprimento adequado para fazer as manobras. E sempre lembrando também que esse comprimento da barra também influencia nessa questão do equilíbrio operacional entre o trator e o equipamento. Então essa é a primeira função. Outro detalhe que vocês vão observar aqui no acoplamento são as correntes de segurança. Então sempre que engatar o equipamento, é importante que se faça a colocação das correntes de segurança. Se houver um acidente desse pino se quebrar, né, o pino de acoplamento na barra, se partir e saltar fora, o que vai acontecer? Essas correntes vão suportar aqui o peso para que não ocorra um acidente dessa máquina, por exemplo, tombar, né, vir a tombar e causar um acidente mais grave. Então por isso a importância das correntes de segurança, certo? Também é interessante lembrar aqui, né, que o acoplamento da máquina sempre tem a ajuda do macaco que está na lateral aqui. Então isso aqui vai te ajudar a nivelar o cabeçalho da máquina para facilitar o engate na barra, certo? E também no desacoplamento, né? Quando eu for desacoplar o equipamento, esse aqui é o meu ajuste para eu fazer com que haja uma facilidade aqui então da altura do cabeçalho em relação à barra para fazer o desacoplamento. Sempre lembrando que se orienta a fazer o desacoplamento em lugar nivelado e preferencialmente com o equipamento vazio, para não ocorrer algum acidente. A segunda parte do acoplamento diz respeito ao comando. Então, essa, como a gente disse, é uma máquina semi-hidráulica, ela trabalha com o hidráulico do trator. Então, nós vamos precisar do controle das VCRs, das válvulas de controle remoto, para eu ter um fluxo de óleo, né, para funcionar o sistema hidráulico. Então, fluxo de saída e fluxo de retorno, certo? Eu vou usar o hidráulico, o sistema hidráulico, o hidráulico que está na caixa do trator, para fazer funcionar o equipamento. Esse equipamento precisa ir entre 55 e 60 litros para trabalhar, né, de fluxo por minuto. Então é muito importante que lá no campo o técnico observe se o trator tem condições de fornecer esse fluxo. Vamos citar aqui um exemplo apenas prático para facilitar o entendimento. Se, por exemplo, acontecer aqui uma dificuldade de fluxo, eu posso ter aquecimento desse óleo na carcaça e isso me trazer problemas tanto para o trator, para a parte hidráulica do trator, certo? Pode, por exemplo, num determinado equipamento esse óleo fazer acionar a direção hidráulica, então a direção hidráulica pode passar a ter problemas de funcionamento, assim como eu posso também, com esse aquecimento do óleo, passar a ter problemas no funcionamento do distribuidor. Então é muito importante que, antes de tudo, o técnico com o operador identifique se realmente o trator tem essa capacidade de fazer acionar esse tipo de equipamento aqui. Então, pessoal, vamos aproveitar aqui a sequência, já que essa máquina é uma máquina que tem o acionamento semi-hidráulico. Então a gente estava comentando que eu uso aqui o hidráulico do trator para fazer o acionamento do sistema. O que é o sistema? Basicamente é um motor hidráulico que depois vai tocar toda a parte mecânica da parte traseira da máquina. Então o que acontece aqui? O fluxo de óleo vai passar por um filtro, né? Vai chegar num divisor de fluxo, então esse divisor aqui é que vai me regular a vazão para que seja necessária no motor para ele fazer funcionar, certo? Aqui são 80 centímetros cúbicos, né, de necessidade de óleo para esse motor hidráulico funcionar. Então, o óleo que vem da caixa do trator vai passar pelo filtro, vai passar pelo divisor e vai acionar o motor hidráulico, que automaticamente, a partir daí, vai começar a acionar toda a parte mecânica do equipamento. Por isso ela é chamada de acionamento semi-hidráulico. Então a entrega técnica, nós continuamos ela aqui agora, falando sobre os componentes, então, que vão ser aqueles relacionados à taxa de aplicação do produto e a faixa de aplicação do produto. Mas antes disso, convém sempre lembrar que quando a gente chega no campo, existem algumas dificuldades que podem ser inerentes relacionadas, por exemplo, com o produto que tu está aplicando. Então, acontece às vezes de lá no campo com um determinado produto, você ter a formação de um túnel em cima da esteira e aí eu vou ter uma parada, vamos dizer assim, da aplicação do produto. O que acontece aqui? No caso dos equipamentos PSIM, a gente tem umas características aqui que buscam resolver esse problema, melhorar esse problema, atacar esse problema na hora da operação. Uma delas, por exemplo, qual é?
é o ângulo aqui da caixa do depósito, né? Então vocês vejam que a gente tem um ângulo de descida do produto. Quando chega numa certa altura aqui, ele passa a descer bruscamente. O que faz isso aí? Isso faz que a gente consiga fazer uma manutenção da distribuição parelha do produto dentro do depósito. Então isso é uma característica interessante dos distribuidores PSIM, que o técnico deve levar ao conhecimento do operador de campo. Isso vai facilitar e eliminar, por exemplo, o problema da formação de túnel. Essa questão de conseguir reduzir, eliminar alguns problemas, por exemplo, da distribuição em função do tipo de produto, né? Nós comentamos da estrutura da caixa, que é diferenciada em função do ângulo de quebra da caída do produto. Na esteira a gente também tem algumas características que são importantes e diferenciais nos equipamentos PSIM, que é a questão da esteira dupla, mas ela tem um detalhe interessante, que é a sua forma geométrica. Então o que acontece aqui? Ela pode ser utilizada para qualquer tipo de produto, então eu não preciso trocar a esteira para fazer, né, a aplicação de um produto ou outro, certo? Ela tem, por essa característica geométrica, ela consegue fazer um fluxo constante do produto, então eu tenho uma maior eficiência da deposição do produto aqui em cima dos pratos para fazer, né, a distribuição. Por essa configuração e pelo formato dela e pelo tipo de material, nós reduzimos aqui enormemente a possibilidade de patinagem, então esse também influencia bastante na questão da taxa de aplicação, né? E interessante que essa esteira ela tem um fluxo constante, então, e pode trabalhar também com determinados produtos a baixa vazão, a baixa taxa de aplicação. Então são características que a gente sempre o técnico de campo deve lembrar. E o outro aspecto interessante da esteira é que eu posso trabalhar ela com larguras diferentes, então eu posso trabalhar ela com 80 centímetros ou com 40 centímetros. Para isso, internamente, a gente tem a colocação dos suplementos, né? Então, se eu for trabalhar com um produto, por exemplo, mais pesado, mais densidade, como o calcário, que vai fazer um peso maior sobre a esteira, eu vou diminuir o tamanho da esteira para 40 colocando suplementos. Se eu vou trabalhar com um produto, a princípio, mais leve, mais pegajoso, por exemplo, como é um esterco úmido, por exemplo, um esterco orgânico, o que eu faço? Eu posso tirar os suplementos e abrir a esteira para trabalhar com 80 para facilitar a vazão. Então, isso vai me eliminar, por exemplo, a formação do túnel. Então, ao técnico de campo é interessante, quando falar da esteira, nós estávamos falando das condições dela trabalhar, né, de uma largura de 40 a 80, e aí vem a questão da regulagem da velocidade da esteira. Como nós vimos aqui, esse acionamento é todo mecânico. Então o motor hidráulico vai tocar esse cardan lateral, que vai fazer o acionamento do redutor de acionamento da esteira. Essa velocidade de entrada do eixo da esteira ela é regulada através dessas engrenagens. Então eu vou dar uma maior ou menor velocidade, posicionando a corrente no tamanho das esteiras conforme a minha necessidade de velocidade. Então eu tenho aqui engrenagens de 12, né? Então eu posso ter aqui o 12 com 45, o 12 com 18 e o 18 com 18. Então eu tenho 3 opções de velocidade de entrada no eixo da esteira, né? Que são 12 por 45, 12 por 18 e 18 por 18. Então essas são as regulagens que eu posso fazer para modificar a velocidade da esteira. Lembrando aqui sempre que essa esteira tem uma folga aqui, que deve ser regulada, né? Certo? E que existe nessa esteira então um esticador para fazer o ajuste dessa folga dessa correia. E existe também o ajuste aqui atrás para que eu possa posicionar a corrente de acordo com a engrenagem que eu escolhi, para ela que então trabalhe alinhada. E o detalhe que sempre é importante o técnico lembrar na operação de campo, na regulagem, sempre se procura fazer com que a velocidade da esteira seja menor e a abertura da comporta seja maior, né? Então, se eu tenho velocidades menores nos componentes que movimentam o conjunto da esteira, eu vou ter um menor desgaste, consequentemente maior vida útil. Então isso é um detalhe que a gente pode levar ao operador de campo para que ele aumente a vida útil do seu equipamento. Então, continuando no processo, né, de distribuição do produto, o que a esteira vem trazendo aqui até largar em cima do centro dos discos, pode acontecer às vezes esse produto ele se acumular ou formar um torrão aqui em cima da esteira. Então essas correntes niveladoras de distribuição, o que elas fazem? Elas procuram auxiliar aqui na distribuição do produto em cima da esteira para que eles caiam de forma mais uniforme em cima dos pratos. Isso consequentemente vai melhorar ou vai fazer com que a distribuição, que a faixa de aplicação também fique mais adequada. Então, pessoal, outro componente da regulagem aqui da taxa de aplicação do produto é a comporta, né? Então eu tenho uma regulagem aqui que eu posso abrir e fechar essa comporta conforme a minha necessidade de taxa de aplicação do produto. A gente tem uma tabela aqui colocada no depósito da máquina que nos dá uma ideia em qual posição da comporta me dá uma aplicação X em litros por hectare, certo? Sempre reforçando que é preferível para maior vida útil do equipamento que eu trabalhe sempre com a comporta mais aberta e menor velocidade da esteira.
Então, concluindo essa questão da regulagem da comporta, né, lá naquela escala vocês vão ver que eu vou ter um indicativo então de um número, que esse número eu vou transferir para a tabela aqui, para mim poder ter uma ideia de qual é a vazão, qual é a taxa de aplicação que eu estou fazendo. Então, eu tenho uma alavanca que aciona a comporta e tenho uma escala para me ajudar a fazer o comparativo com a tabela para fazer qual é a taxa de aplicação. Então, para concluir essa questão lá no campo de mostrar ao operador, né, como se faz a regulagem da taxa de aplicação, entendido o processo da esteira, das correntes distribuidoras, da abertura da comporta, no momento da regulagem, o que vai acontecer? Você tem aqui na máquina uma tabela que te dá a taxa de aplicação em litros por hectare. Então, o que lá no campo tem que orientar o operador da máquina? Que ele precisa ver qual é a quantidade que ele quer aplicar em quilos por hectare e dividir pelo volume específico desse produto, quanto pesa 1 litro desse produto que ele vai aplicar, e essa conta que ele vai fazer aí vai dar então o número que ele precisa entender aqui na tabela de qual é a taxa de aplicação que ele vai ter. Então, por exemplo, quer aplicar lá 2.400 quilos por hectare, o peso específico do produto é 1,5, se ele dividir esses 2.400 por 1,5, vai dar a taxa de aplicação em litros por hectare, que é o número que ele vai trazer até a tabela, e ver aqui através da tabela então qual é a posição da comporta, para ele fazer então uma regulagem prévia. Sempre lembrando, né, que feito esse ajuste aqui teórico, é interessante que o operador e o técnico vá ao campo depois e faça uma parte prática, aonde é fundamental que sejam observados o quê? Velocidade do trator, certo? Qual é o produto, o que ele está usando, né? Como é que qual é a taxa, a faixa de aplicação que ele tem para aquele produto, que ele vai determinar uma área de regulagem, né? Que tempo ele levou para fazer um determinado espaço para ele poder calcular então essa área que ele vai aplicar como área teste da máquina, como é que ele vai coletar esse produto. Então são considerações que sempre o técnico deve trazer ao conhecimento do operador, para que depois no futuro facilite ele a fazer uma regulagem. Então lá no campo, o técnico, para concluir essa informação sobre tudo que envolve a quantidade de produto a ser distribuído, ou seja, a taxa de aplicação, os equipamentos PSIM têm mais um recurso que auxilia para que essa taxa de aplicação e também a sua faixa de aplicação tenha a maior eficiência possível. Porque se eu tenho a quantidade de produto correto caindo aqui na posição correta, consequentemente eu vou ter uma faixa de aplicação correta de produto. Então o que acontece aqui? Nós temos essa caixa traseira aqui, que ela é colocada em direção à máquina ou para trás da máquina, se afastando da máquina, conforme a minha necessidade. Então, por exemplo, se eu tenho aí no depósito um produto mais fino, mais pesado, como um calcário, por exemplo, eu devo trazer a caixa em direção à máquina, porque esse produto vai ter então uma fluidez diferente aqui, né? Ele vai ter uma maior rapidez aqui, então eu trago isso aqui para que o que acontece? Ele caia exatamente mais em cima do centro do disco, através inclusive desse funil aqui distribuidor aqui, né? Esse chapéu distribuidor, certo? Que ajuda a dividir aqui a quantidade de produto para os dois discos. Se você tem um produto que precisa de uma vazão maior, um produto mais pegajoso, por exemplo, como é um adubo orgânico, o que eu faço? Eu trago a máquina para trás, eu trago a caixa para trás da máquina. Então eu vou dar mais tempo para esse produto vir aqui e cair sobre o disco. Isso vai me melhorar a faixa de aplicação. Então essa é a função dessa caixa traseira, que é regulada por esses parafusos laterais, que a gente chama também de uma espécie de cremalheira. Então, dando continuidade a esses pontos importantes para a gente conseguir uma entrega técnica padrão PSIM, até aqui nós falamos da taxa de aplicação, né? Então tudo que envolve como eu consigo trazer esse produto até em cima dos discos, em que condição, em que quantidade eu vou trazer esse produto até aqui. A partir daqui eu vou começar a definir qual é a faixa de aplicação que eu quero ter. Então qual é a distância do centro da máquina para as laterais que esse produto vai ser distribuído. Isso tem dois aspectos a considerar. Um deles é a velocidade do prato, então a velocidade desses pratos, certo? E outro é a posição das palhetas, certo? Então vamos começar pela velocidade. Como é que eu consigo modificar a velocidade desses discos? A gente tem aqui em cima um conjunto de polias, acionados por uma correia, e aonde a gente tem duas engrenagens de dois tamanhos diferentes, uma maior e uma menor. Se eu colocar a correia nessa posição onde ela está aqui montada agora, na maior, a minha faixa de aplicação vai ser maior. Se eu afrouxar esse esticador aqui e transferir essa correia para a polia menor, eu vou diminuir a faixa de aplicação. Então a primeira regulagem está aqui. Que tipo de produto eu tenho
dependendo do produto que eu vou aplicar, eu vou definir se a minha faixa de aplicação vai ser maior ou menor, certo? Então isso vai dar velocidade nos discos para atuar em cima da faixa de aplicação. Então, dando continuidade à regulagem, nós estamos falando aqui da faixa de aplicação. Então, além da velocidade dos pratos, nós vamos ter posição das palhetas. Então, se você for trabalhar, por exemplo, com calcário ou com um fertilizante mais seco, né, eu vou adiantar essa palheta no sentido do giro do disco. Tá? Se eu for trabalhar com adubo orgânico de menor umidade, eu vou atrasar essa palheta no sentido do giro do disco. E se você for trabalhar com adubo orgânico com mais umidade, eu vou deixar as palhetas no sentido reto aqui, sem formação de ângulo. E um cuidado final que a gente deve ter aqui na questão dos discos e das palhetas é com questão do peso das palhetas, né? Isso pode, se por exemplo quebrar uma palheta dessa, o ideal é que se compre uma peça original, para que não haja um desbalanceamento do sistema. Se eu colocar palhetas aí com pesos diferentes, eu vou provocar trepidação aqui em todo o conjunto traseiro. Isso, lógico, vai atrapalhar a própria faixa de deposição, mas como pode também me trazer problemas no próprio equipamento, como rachaduras e quebras de alguns componentes. Então sempre procure observar que as palhetas têm que ter o mesmo peso para ter um equilíbrio na rotação aqui, para não ter trepidação. Então, feitas as considerações sobre as regulagens para nós definirmos a taxa de aplicação e a faixa de aplicação, é importante que se observe também que esses mecanismos aí têm algumas regulagens que são de manutenção, né? São regulagens que no início de funcionamento da máquina tem que ser observadas com mais intensidade e depois periodicamente deve sempre se conferir. Para a gente ter a regulagem aqui dessa corrente que aciona o conjunto de esteiras, a gente tem aqui uma folga aproximada de 0,5 centímetros. Essa folga aqui nós vamos regular nesse tensor aqui. Então tem um dispositivo aqui através de um parafuso, né, que vai fazer correr essa engrenagem, que é a engrenagem de tensão, aonde eu vou regular essa folga, né, para que ela tenha uma folga correta aqui para o acionamento sempre fique constante, que ela não vá patinar aqui em cima dessas engrenagens. Também, se necessário, essa corrente pode ser diminuída, então eu posso diminuir elos aqui se houver necessidade, né, para que eu possa ter o comprimento correto, o tensionamento das engrenagens. Também é importante lembrar que vocês vejam que a gente tem 3 engrenagens na parte superior, né, na movida, e 3 engrenagens na motora e 3 engrenagens da movida. E eu preciso ter aqui um alinhamento dessa corrente em relação às engrenagens. Então aqui na parte de trás, ó, vocês têm uma furação aqui, né, um passante aqui, onde eu posso mudar a posição dessa chapa, trazendo a corrente então para a posição correta das engrenagens, para fazer o perfeito alinhamento da engrenagem de cima superior com a engrenagem inferior. Então, outra regulagem que a gente tem de manutenção, ou seria também mais próprio dizer regulagem de operação da máquina, é a tensão, né, da correia de acionamento dos pratos. Então essa correia tem 2 polias de acionamento dos pratos e periodicamente, principalmente nos primeiros horários de trabalho, as primeiras horas de trabalho, deve ser verificada com uma frequência, né, com mais frequência. Aí depois, periodicamente, sempre fazer a conferência. Essa folga da correia, ela deve ser em torno de 1 centímetro. Então a gente pode medir aqui essa folga, tirando como um parâmetro aqui, ó, tá? Que a gente tem aqui mais ou menos essa folga, esse espaço aqui que eu estou conseguindo comprimir, apertar a correia aqui, em torno de 1 centímetro, certo? Esse ajuste eu consigo fazer através do esticador. Tá? Então a gente tem um ajuste aqui no esticador, aonde quando necessário, com essa folga aqui aumentou em função até do desgaste da própria correia, eu posso regular nesse esticador aqui para que essa folga aí então fique em torno de 1 centímetro. Então lá no momento da orientação ao técnico de campo ao operador, é importante lembrar a ele que a esteira precisa ter uma folga de funcionamento aí nos seus componentes, né? E essa folga, ela é ajustada através de uma medida que vai do centro do eixo de acionamento da esteira a 35 centímetros aqui na carcaça, no depósito, né? Então o que acontece? A partir desse momento aqui, a gente vai ver que a esteira começa a apresentar uma ondulação. Então ela vai fazer aqui uma curvatura, que é a curvatura necessária que vai representar então a folga que eu vou ter dessa esteira trabalhando em cima dos seus componentes. Então repetimos, através desse parafuso de ajuste aqui no mancal, essa medida do centro do eixo até 35 centímetros é onde eu vou encontrar a melhor posição que começa a ter o ajuste da folga da esteira. Cabe lembrar aqui então, pessoal, que essa folga da esteira precisa, ela deve ser verificada no início do trabalho da máquina, né, com mais frequência, e depois periodicamente, conforme a necessidade, o operador deve ir conferindo através desses 35 centímetros que a gente mediu, conferindo regularmente ou periodicamente essa medida aqui, essa folga,
da esteira precisa para ver se ela está em condições de trabalhar em cima dos seus componentes móveis. Outro item importante aqui da manutenção da máquina é com relação à pressão dos pneus. Deve-se sempre se observar que a pressão dos pneus está relacionada com o peso que está colocado sobre o pneu. Por isso que lá no manual de instrução tem uma tabela que vai me indicar qual o tamanho de pneu que está configurado na máquina, qual é o peso possível que essa máquina vai absorver quando carregada, né, o peso máximo, o peso mínimo, e a partir daí são nos dadas então indicações das pressões que devem ser aplicadas aos pneus para a melhor eficiência do sistema de rodado. Então aqui agora nós vamos fazer um comentário sobre a questão da manutenção preventiva da máquina. Tem alguns pontos que são de manutenção que o operador tem que fazer periodicamente, né, que a gente chama também de manutenção preventiva, pode se chamar também de plano de manutenção do equipamento. Uma das coisas a considerar aí o técnico ou o operador é a lubrificação dos pinos graxeiros, certo? Então isso aqui normalmente deve se acompanhar através do manual de instrução. Lá no manual de instrução tem uma lista, tem as figuras onde se encontram todos os pinos que existem na máquina, para que sejam lubrificados periodicamente. O que é esse periódico? Normalmente se orienta o operador a lubrificar os pinos de cada 8 a 10 horas. E sempre lembrando que, por indicação do fabricante, se recomenda uma graxa aqui tipo 2. Nós vamos falar agora aqui da parte hidráulica, né? Que essa máquina, como a gente já disse, tem um acionamento semi-hidráulico. Então ela utiliza o óleo que está na carcaça do trator para tocar a parte hidráulica aqui do equipamento. Nesse conjunto aqui, nós temos um filtro, né? Que vai fazer a manutenção, ou seja, vai precaver para que tanto a válvula aqui divisora de fluxo como o motor hidráulico lá não tenham problemas por abrasivos ou por componentes aí que possam ter contaminado o óleo. Então nós temos um filtro aqui que deve ser substituído a cada 500 horas de trabalho, certo? Faz parte da manutenção periódica da máquina. Nós vamos verificar que o redutor aqui, nós precisamos colocar um óleo aqui, ele possui um óleo para o seu funcionamento, né? Que é o óleo 680 EP, a capacidade aqui é em torno de 1 litro, certo? A verificação de nível deve ser feita sempre a cada 30 horas de trabalho. E a substituição desse óleo aqui deve ser feita a cada 1000 horas de trabalho. Então eu tenho um bujão de nível e de abastecimento e na parte inferior do redutor o bujão para se retirar o óleo na hora do momento da troca. Então um ponto importante é a questão da segurança, né, que a gente deve ter com o equipamento para trazer segurança ao operador, conforto operacional. Então um dos primeiros detalhes que a gente sempre observa no aspecto de segurança é que lá no manual de instrução tem uma lista com pontos de segurança que a fábrica sempre indica para que sejam observadas durante a operação e o uso da máquina. E durante a manutenção também. Aqui nós temos que observar sempre como questão de segurança o acoplamento correto. Então, usando-se o pino de segurança, o pino de acoplamento correto, as correntes de segurança, né? O suporte aqui quando eu for desengatar o equipamento para ter segurança do desengate. Então esses são pontos de segurança aqui do acoplamento da máquina. Lembrar também ao operador de campo que normalmente os equipamentos têm adesivos, como a gente está vendo aqui, que nos trazem algumas informações de operação, de manutenção, mas também às vezes, em boa parte dos casos, sobre a questão da segurança da máquina. Então é muito importante que o técnico faça uma passeada, vamos dizer assim, em volta do equipamento e veja, observe e analise com o operador quais são os adesivos que nos falem sobre segurança de uso do equipamento. Outro aspecto importante da segurança de funcionamento da máquina, a gente observa que aqui atrás a gente tem uma série de componentes móveis que vão trabalhar com uma certa rotação. Então, para que não ocorra um acidente aqui, especialmente na questão dessa correia de acionamento dos discos, a gente tem essa tampa, né, que vai fechar esse compartimento aqui para que não ocorra, por exemplo, um acidente aqui quando a máquina estiver em funcionamento. Outro item de segurança no equipamento diz respeito ao eixo de acionamento da esteira. Então, se nós tivermos, por algum motivo de dentro da esteira, algum produto, ou cair alguma coisa, o produto ficar mais pesado na esteira, para que não haja danos ao sistema de funcionamento da esteira, aqui dentro dessa caixa nós temos um conjunto de flanges, onde a gente tem parafusos que suportam até um certo peso de funcionamento. No momento que esse peso for extrapolado, né, esse parafuso vai trincar e todo o sistema lá dentro de acionamento da esteira vai parar. Então é um sistema de segurança para que a gente não tenha um dano maior no funcionamento da esteira precisa. Vamos lembrar também ao técnico de campo que é interessante ele, no final dessa entrega técnica, ele fazer algumas considerações sobre os cuidados que deve se ter com a máquina antes, durante e depois da operação. Então o antes o que seria? Se a gente for trazer lá para trás o assunto, uma boa revisão de pré-entrega
e depois lá na propriedade, na hora da entrega técnica, conferir tudo que é o básico aqui, reaperto de parafuso, nível de óleo do trator, se está correto, condição das mangueiras, se está tudo funcionando legal, se dentro da carcaça não tem nenhum componente que possa fazer algum dano e danificar o sistema de distribuição aí na esteira. Então, uma revisão geral antes do funcionamento da máquina, isso que a gente fala antes da máquina, né? Antes de operar a máquina, certo? Durante a operação, o que é interessante o técnico observar? Se todos os componentes estão funcionando legal, se a pressão dos pneus está correta com relação à carga que eu tenho, se a marcha do trator está adequada, né? Se o nível de óleo da carcaça lá do trator tem suficiente para atender a minha demanda. Então são coisas que vai verificar durante a operação, tudo que ocorre durante a operação. Se a distribuição está feita adequadamente aqui atrás, se a faixa de aplicação está correta, são observações a fazer durante a aplicação. E depois, durante a operação. E depois da operação, alguns cuidados que a gente sempre procura orientar o produtor, que são basicamente o quê? Limpeza geral do equipamento, lavagem geral do equipamento, depois da lavagem, a lubrificação do equipamento e preferencialmente guardar o equipamento em lugar coberto. Então, pessoal, concluída a parte teórica e prática da entrega técnica, terminamos aí chegando ao relatório de entrega técnica. Então, o técnico junto com o proprietário da máquina vai fazer um relatório onde vão ser inseridas nesse relatório todas as informações que forem possíveis que o técnico coloque lá. Que tipo de trabalho a máquina vai fazer, qual é o produto que normalmente ela vai trabalhar, qual é o trator que vai tracionar essa máquina. Então tem algumas coisas que é interessante botar no relatório de entrega técnica, fotos de entrega do equipamento, né? Para que isso fique no histórico, isso fica no histórico de vida útil do equipamento. Também é importante aí que o técnico oriente ao produtor que toda a máquina tem, por exemplo, aqui uma placa de identificação, onde basicamente a gente precisa do quê? Modelo, data de fabricação e número de série. Esses três dados são importantes para a vida útil do equipamento. Se no futuro o proprietário precisar de solicitar alguma peça, algum componente da máquina, essas informações são importantes. Então também esses dados devem fazer parte do relatório de entrega técnica. A gente sempre busca orientar o produtor que ele anote esses números, esses detalhes, numa folha, num caderno lá na sua residência, porque pode acontecer dessa placa se danificar, se perder, e ele não vai ter esse histórico de modelo, data de fabricação e número de série. Então é interessante que esses números fiquem registrados. Até lá no manual de instrução tem, acho que uma posição também para a gente registrar esses números, certo? Então é interessante que isso fique bem claro ao operador. E esse relatório, quanto mais completo ele tiver com as informações da máquina, melhor vai ser para que haja um acompanhamento. Se caso houver necessidade de alguma orientação, de alguma necessidade de algum componente da máquina, também é importante lembrar ao operador que ele deve buscar a revenda, o concessionário Piscin mais próximo, ou aquele que lhe fez a venda do produto, né? Ou contactar com o departamento de assistência técnica da fábrica da Piscin, que vai dar as suas orientações aí, então necessárias, das suas dúvidas do que o cliente vai ter. Então, pessoal, concluímos aqui as orientações e informações a respeito da entrega técnica do equipamento semi-hidráulico, distribuidor semi-hidráulico da Piscin, buscando sempre se ter lá no campo entrega técnica padrão Piscin. Obrigado, pessoal.